Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia a todos. Como vocês passaram? Passaram bem a semana? Nós estamos de volta com o programa Sementinhas do Amanhã, agradecendo a presença de todo mundo, com o estúdio cheio, né? Vamos falar bom dia pro pessoal. Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, gente. Tudo bem? Espero ter um ótimo programa. Nossa, que desânimo. Fala mais alto. Bom dia, gente. Tudo bem? Espero que tenha um ótimo programa. Muito bom. E você, Caio? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, gente. Tô tudo bem, sim. Passei bem a semana. Então, tá bom. Todo mundo de férias já? Finalzinho de junho. Tá todo mundo de férias? Ainda não, tô quase. Tá quase? Quase. Caio já tá de férias. Última semana de junho já tá de férias, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então tá bom. Olha, então vamos lembrar o que a gente falou na semana passada. A gente terminou de falar sobre a lei de perfeição moral. Lembram? Sim, lembro. Nosso maior exemplo? Jesus. Aquele que, se a gente seguir, a gente tá moralmente correto. É porque Jesus foi o único homem perfeito a pisar na terra. Muito bem. E hoje nós vamos começar um outro assunto. Hoje nós vamos tratar do 7º princípio. Vocês sabem qual é? Não. Hein, Caio? Não. Não? Não. Olha, nós já vimos, né? Vários outros. A existência de Deus, fé raciocinada, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, moral de Jesus, que é o que nós acabamos de falar. Lei de causa e efeito. E agora, a lei de causa e efeito. É o 7º princípio. Muito bem. Não pode ser também reação... Não, Ação e reação? Pode. É que ação e reação a gente usa mais na física, né? Mas pode. Acaba sendo a mesma coisa. Então, vamos lá. O que vocês acham que é a lei de causa e efeito? Sem ler o texto ainda. O que vocês acham? Dá a opinião de vocês. O que você acha, Caio, que é a lei de causa e efeito? E aí? Hã? Tô pensando aqui um bom exemplo aí. O que você acha, Léo, que é a lei de causa e efeito? Você já falou ação e reação. Eu acho que, por exemplo, é mais ou menos o seu exemplo do lixo. Eu vou explicar como ação e reação. A ação, você deixou o lixo, a reação é as pessoas que foram prejudicadas. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Não é? Uhum. Não é, Caio? Então, assim, a toda ação corresponde uma reação. É uma lei natural. Vocês concordam? Sim. Ó, tem um exemplo aqui. Derrubou a floresta inteira. Ponto positivo. Tem mais madeira. Ponto negativo, não tem ar. Então, agora a gente pode dizer, então, que todo mundo, que essa lei de causa e efeito, ela é um limitador, assim, da ação humana? Ela Não é um limitador. Não? Não. Mas, então, significa que a gente pode fazer tudo que a gente quiser? Também E tá não. tudo bem? Também não. Também não? A gente não pode destruir o sol e esperar que nada aconteça com a Terra. Mas aí ia ser difícil a gente destruir o sol, né? Aí... Só fazendo uma pequena comparação, todas as bombas atômicas que já são produzidas aqui no mundo não chegam nem a um 0,0001% da força do Sol. Tá. Mas vamos voltar para a Terra, não para o Sol, pelo amor de Deus. Né? A gente está falando de ação e reação. Então, quer dizer que eu posso fazer tudo que eu quiser.
Não tem, o Léo falou que não é bem um limitador da ação humana. Então, eu posso fazer tudo que eu quiser. Ah, não. Aí não. Não posso. Então, um limitador. Meio que limitador, né? Você tem que achar outras formas de fazer algo que cause uma reação. Na verdade, o homem não tá proibido de fazer nada, né? Ele não tá proibido. Mas essa lei de causa e efeito faz a gente lembrar que tudo tem uma consequência. Vocês concordam? Concordo. Tá, tudo bem. E as pessoas que passam por grandes dificuldades, grandes problemas de saúde, as pessoas que nascem com deficiências físicas ou com limitações, se a regra é a causa e o efeito, como que a gente pode entender tudo isso? Não sei. Por que razão que um bebezinho que não fez mal pra ninguém nasce com uma doença? Por exemplo, um problema cardíaco. Na vida passada, ele não usou isso aí. Não usou isso aí o quê? Esse problema aí. Será que isso é uma consequência das ações dele? É uma consequência, só que de outra vida. É uma consequência de outra vida. Uau! Então quer dizer que a gente faz as coisas e que as consequências dos nossos atos podem atingir a gente não só na vida em que a gente praticou aquele ato, mas em outras vidas também? É isso, Caio? É? É isso? Por isso que suicídio não tem salvação. O suicídio é mais complicado, viu, Léo? Sabe por quê? Um dia nós vamos falar sobre suicídio aqui. As pessoas se suicidam porque pensam que não vai ter consequência depois, mas sempre vai ter consequência. Então, assim, quando a pessoa não tem consciência de que a vida continua depois Da morte. depois do desencarne, realmente ela acha que acabar com a vida dela vai resolver todos os problemas. Mas a gente sabe que a vida continua. Continua. Né? Que o que morre é só o nosso corpo físico. E que os problemas não vão acabar com a morte do nosso corpo físico. Principalmente porque esses problemas são da alma e não do corpo físico. Certo? Certo. Mas a gente vai deixar para falar de suicídio mais para frente, pode ser? Pode ser. Então tá, nós vamos falar de outras coisas agora. A gente precisa entender, assim, é muito complicado se a gente não entender. Para entender essa questão, se a gente não conseguir entender a lei de causa e efeito e a justiça divina. Porque a gente sabe que Deus é bom, Deus é justo. Então, sabemos que ele não julga a gente pelos nossos atos. Deus não vai punir a gente por aquilo que a gente fez. Ele dá sempre novas chances da gente corrigir. Concordam? Sim. Mas ele deixa a gente escolher o que a gente vai fazer. Ele não interfere naquilo que a gente vai fazer. É o livre-arbítrio. Exatamente. O que é o livre-arbítrio mesmo, Léo? É a escolha por si próprio. Por exemplo, o livre-arbítrio... o que não é livre-arbítrio é o teu vizinho obrigar você a cortar a grama do teu vizinho. Aí não é livre-arbítrio. Na verdade, assim, olha. Aí você quer dizer assim que o que não é livre-arbítrio é imposição. É isso?
que você quer dizer? Um pouquinho de imposição, mas um pouquinho diferente. Ah, tá. Então, na verdade, assim, o livre-arbítrio é a liberdade de escolha que a gente tem. Escolher o seu próprio caminho. Exatamente. A gente sofre na vida da gente muitas influências. Muitas influências. Tanto influências das pessoas que estão encarnadas, que vivem com a gente, como influência dos espíritos desencarnados, certo? Certo, Caio? Mas a gente pode escolher quais as decisões nós vamos tomar com relação às coisas, aos acontecimentos. Vocês já pensaram olha, hoje a gente tem a televisão, tem propaganda de tanta coisa. Vocês já pensaram se a gente fosse comprar tudo que aparece na televisão, Caio? Nossa! Hã? Você já pensou? Não. Porque se a gente fosse comprar tudo que aparece na televisão, a gente ia à falência, né? E a falência? A gente falência rapidinho. O dinheiro ia acabar rapidinho. Então, até nisso, a gente tem o direito de escolha da gente. A gente pode escolher tudo na vida da gente. A gente pode escolher se a gente vai acordar, se a gente vai dormir. A gente pode escolher se a gente vai tomar banho ou não, se a gente vai para a escola ou não, se a gente vai trabalhar ou não, qual a profissão que a gente quer para nossa vida. Às vezes não, porque às vezes tem casos que o pai obriga, né? Tá, mas vai chegar uma hora que se não é aquilo que a pessoa quer, ela não vai ser feliz e ela vai acabar abandonando aquilo, não vai? Vai. A gente tem direito de escolher até a opinião que a gente tem sobre as coisas, não tem? Sim. Então, essa liberdade de escolha é dada por Deus. Deus não vai interferir nas nossas escolhas. Mas, como a gente está falando da lei de causa e efeito, a gente tem sempre que lembrar que as nossas escolhas sempre vão ter uma consequência. Certo? Sim. Certo. Ou seja, a gente exercer o livre-arbítrio configura a lei de causa e efeito, não configura? Configura. Porque nada nesse mundo acontece por acaso, vocês concordam? Concordo. Ou vocês acham que existe acaso? Não existe acaso. Hã? Não existe. Vocês acham que existe sorte? Não. Não. Tanto é que tem até um ditado assim, ó. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tem uma frase assim, Quem né? lembra desse ditado aí? Tem muita gente que fala isso. Então, antes da gente reclamar das coisas que acontecem com a gente, ou porque não aconteceram como a gente queria, ou porque a gente ficou frustrado, porque a gente fez uma escolha errada, a gente tem que lembrar primeiro de perguntar para nós mesmos se nós fizemos algo que influenciou naquele resultado. Porque, como nada acontece por um acaso, tudo é resultado das nossas ações. Então, assim, se eu brigar com as pessoas, brigar com todo mundo, adianta eu reclamar que ninguém gosta de mim? Não. Não, porque eu briguei com todo mundo. Como que alguém vai querer ser meu amigo se eu só brigo com as pessoas? Aí não dá. Não é? Que nem, por exemplo, Caio, se a sua mãe fica brava com você, ela fica brava só porque ela tá de mau humor? Não. Você já se perguntou por que ela fica brava com você, quando ela fica brava com você? Não. Mas eu acho que tem uma razão, né? Tem. Então é isso que a gente tem que pensar. Se sua mãe ficar brava com você, Léo, não adianta você falar assim: minha mãe ficou brava comigo, mas eu não sei por quê, à toa. Pode ter certeza que não é à toa. Porque de repente você fez alguma coisa que não era o que ela definiu com você como certo.
né? E aí ela vai ficar brava. Concordam comigo? Concordo. Então, Concordo. quando a gente, às vezes, acontecem as coisas e a gente fala assim, poxa, eu não sei por que aconteceu isso. Antes da gente falar isso, eu não sei por que aconteceu isso, a gente precisa parar e pensar e falar assim, poxa, será que eu fiz alguma coisa que desencadeou isso, que teve por consequência esse resultado que eu não quis, que eu não gostei, que eu não esperava? Não é? Léo, vamos lá então. Eu queria que você lesse para mim o texto 89. Tá. Causas atuais das aflições. Os sofrimentos que temos que enfrentar na vida têm duas origens diferentes. Uns têm na vida atual, enquanto outros vêm de outras encarnações. Muitos dos nossos problemas que temos hoje são consequência do nosso próprio caráter, do nosso comportamento presente. Assim, somos vítimas de nós mesmos, de nosso orgulho, de nosso descuido, da nossa ambição, de nossa falta de ordem e de nossa ausência de perseverança. Somos vítimas de nós mesmos por nunca estarmos satisfeitos com o que temos, por usarmos de interesse e vaidade nas nossas relações com o próximo, por disputarmos coisas em necessidade, por exagerarmos a comida, na bebida e em outros prazeres materiais, o que acaba provocando doenças do corpo e do espírito. Por fraqueza e indiferença na educação dos filhos, gerando mais tarde ingratidão e indiferença, e por tantas coisas ruins que vêm do nosso próprio comportamento. Se pensássemos honestamente sobre de onde vêm os problemas que nos torturam, em boa parte das vezes chegaremos à conclusão de que eles não teriam acontecido se tivéssemos feito ou deixado de fazer alguma coisa. Nesse caso, os responsáveis pelos sofrimentos somos nós próprios. Em muitas e muitas situações, somos causadores de nossas próprias desarmonias. Mas como somos vaidosos, em vez de reconhecermos isso, preferimos colocar a culpa no azar, em Deus ou em outras pessoas. E esquecemos que para evitar tudo isso, a única solução é trabalharmos para melhorar moral e intelectualmente. Os sofrimentos são uma espécie de aviso para nós, um aviso de que nos comportamos de forma errada. Eles nos trazem experiência, nos ajudam a separar o bem e o mal e nos mostram a necessidade de nos melhorarmos para no futuro evitar mais sofrimentos. Muitas vezes ficamos achando que a experiência e o sofrimento chegaram tarde demais, mas isso nunca é verdade. Assim como depois de cada noite há sempre o nascer do sol. Também para as pessoas a oportunidade volta numa outra vida, quando haverá a chance de aproveitar a experiência adquirida no passado. Muito bem, então aqui nesse trecho ele fala sobre as causas atuais das aflições, né? Então tem um negócio aqui que ele fala que eu acho que é muito legal, que ele fala assim, como a gente abusa das coisas, né? Então a gente usa o nosso interesse, a nossa vaidade, a gente exagera na comida, na bebida, nos prazeres, aí a gente fica doente, não sabe porque ficou doente, aí põe a culpa em Deus, né? Deus que foi injusto com a gente, porque eu queria ir no baile e eu fiquei doente, mas não foi porque eu tomei chuva, porque eu peguei vento, né? Então a gente costuma, é mais fácil pôr a culpa nos outros ou pôr a culpa em Deus, né? E a gente esquece de olhar para nossa responsabilidade, né? Caio, agora eu queria que você continuasse o texto da onde o Léo parou, porque agora ele vai falar das causas anteriores das aflições.
causas anteriores das aflições. Mas existem problemas que não parecem ter sido causados por nada do que fizemos nessa vida, e que costumamos chamar de fatalidade. Um exemplo é a morte de entes queridos daqueles que são o sustento da família. Outros exemplos são acidentes imprevisíveis, problemas financeiros inesperados, desastres e calamidades naturais, como terremotos, furacões, epidemias, certas doenças ou ainda defeitos de nascença. Há crianças que nascem com graves problemas físicos e ou mentais, e há pessoas que adquirem sérias deficiências, doenças, sem nada terem feito na atual existência para merecerem a felicidade do destino. Enquanto que, na mesma casa e na mesma família, muitos outros têm saúde perfeita. Há também o caso das crianças que morrem muito cedo e só passam por sofrimentos e dores. Como todo efeito tem uma causa, esses fatos possuem uma causa. Se aceitamos que há um Deus justo, a causa também, necessariamente, tem que ser justa. Como a causa vem antes do efeito, e não havendo implicações para esse sofrimento na vida atual, essas causas só podem estar numa vida anterior. Por outro lado, Deus não castiga ninguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não se fez. Se a pessoa não praticou o mal na atual vida, isso só pode ter acontecido numa outra existência. Muito bem. Quando nós estávamos falando sobre o princípio da imortalidade do espírito, mais especificamente quando falamos do corpo físico e do corpo material, nós lemos um trecho do livro A Gênese, que está lá no texto 18, que dizia assim: o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo ou espírito, e que, num corpo privado de espírito, a sensação é absolutamente nula. Pela mesma razão, o espírito desprovido do corpo material não pode passar pelos sofrimentos consequentes da alteração da matéria. Considerando isso tudo, existem, apesar disso tudo, da gente saber isso, que o espírito não sofre os efeitos da matéria, Quer dizer, não é que não sofre os efeitos, não sofre as sensações, Existem muitos relatos de espíritos desencarnados que não possuem mais o corpo físico, Feitos tanto dos livros como em manifestações mediúnicas, que descrevem grandes sofrimentos e até dores, que eles sentem dores. Então, como que a gente explica isso, então? Porque ele está dizendo que essas sensações, as dores, as dores físicas, elas são do corpo físico e não do espírito. Então, como que a gente justifica esses relatos de espíritos que dizem que sentem dor? O que vocês acham? Esses espíritos sentem dor porque eles acabaram de desencarnar e na desencarnação eles tiveram algum ferimento, algum acidente. Mas assim, será que essas dores que eles dizem que eles sentem, porque aí eles não têm mais corpo material, mas eles vão lá numa manifestação mediúnica e falam que eles estão sentindo dor. Será que essa dor pode ter a ver com alguma coisa que eles fizeram durante a última encarnação deles? É isso que eu falei, Pode ter a ver, sim. Pode,
E será que então uma coisa que a gente fez... Mas assim, a gente estava falando que a dor é do corpo material. Se eu não tenho mais o corpo material, era pra dor não tá no espírito. Mas o espírito tá desencarnado e ele tá dizendo que ele tem dor. Então a gente pode chegar à conclusão de que algumas coisas que a gente faz pro nosso corpo material acabam refletindo no nosso espírito, não pode? Pode. Então, elas acabam afetando mesmo. Por exemplo, uma pessoa... lembra que você falou do suicídio, Léo? Uma pessoa que se mata, vamos supor, tomando um veneno. Nossa. Esse ato dela destruiu o corpo material dela, certo? Destruiu. Mas ele acaba causando uma lesão também no espírito, no perispírito. Então, talvez por muitas outras encarnações, essa pessoa vai vir com problemas de saúde no estômago, esôfago, porque ingeriu veneno ou sei lá, um ácido que corroeu tudo. Então ela vai ter muito sofrimento em razão desse ato que ela praticou lá atrás, numa outra vida. Mas não é só no suicídio, o suicídio que tem consequência, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que morreu com um tiro, ela pode nascer na próxima encarnação, não foi ela que causou o tiro nela, mas ela pode nascer numa próxima encarnação com um problema, por exemplo, no coração, se o tiro acertou no coração. Ela pode nascer com um problema congênito. Então isso explica muitas coisas, muitas doenças, as imperfeições, né? Aí por que um filho nasce perfeito e o outro filho nasce com problema de saúde? Eu queria ler para vocês, para a gente encerrar, porque o nosso programa já está terminando de novo, né? Olha que rápido. Eu queria ler para vocês 2 frases do Chico Xavier, que cabem muito bem nesse assunto que a gente está falando, que é a lei de causa e efeito. O Chico falou assim pra gente uma vez: ninguém cruza o nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. E a outra frase dele é assim: nada nessa vida é por acaso. Absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então, a gente deixa aqui hoje a reflexão dessa lei que é tão importante, que é uma lei que rege a nossa vida do começo ao fim, estando encarnado ou desencarnado. Então, que a gente pense em tudo que a gente faz com o nosso corpo material, né? Todos os exageros que a gente comete. E que a gente pense também o que a gente faz com os nossos sentimentos, porque eles acabam influenciando também na nossa saúde. Por exemplo, uma pessoa que sente muita raiva, Léo, ela pode desenvolver doenças, sabia? Sim. Até uma gastrite, né? Gastrite. É uma lesão no estômago que dá uma queimação, assim, dá uma dor muito grande, uma úlcera, né? Então, assim, tem gente que diz até que o rancor causa câncer, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos e com os nossos atos. Então, vamos deixar essa reflexão pro pessoal lá de casa? Vamos? Gente, isso foi muito bonito de falar. Foi muito bonito, né, Caio?
Porque a gente precisa pensar lindo. mesmo, em tudo aquilo que a gente faz, né? E antes de agir, pensar que tudo tem uma consequência, porque isso permite que a gente faça melhores escolhas, certo? Certo. E aí a gente aplica a lei de causa e efeito completinha, tá bom? Vamos nos despedir do pessoal, meninos, porque o programa chegou ao fim de novo. Vamos lá? E Despede, Caio, do pessoal lá de casa. beijo, gente, para todo mundo que tá ouvindo. Eu desejo um bom abraço e uma boa semana para vocês. Tchau. E você, Léo? Tchau, gente. Espero que tenham aproveitado o programa e que seja ótimo, porque aqui nos bastidores é difícil. É difícil? Eu queria me despedir do pessoal também. Olha, não é difícil não, porque eles adoram fazer esse programa, viu? Quando não tem o programa, eles ficam tristes. Eu queria me despedir de todo mundo, mandando um beijo e um abraço apertado para todos, desejando que todos tenham uma semana abençoada e que a gente possa se encontrar na semana que vem para mais um Sementinhas do Amanhã. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.